Hoje é segunda-feira, é dia de conversar com o nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira, até porque nesta semana a gente começa a semana com um assunto importantíssimo dentro da macroeconomia, que é a aprovação da PEC 241, um assunto que a gente já conversou lá atrás com o Carlos Augusto, apontando a importância, desta PEC. E o Carlos está com a gente nessa segunda-feira, não poderia ser diferente, para a gente tentar entender um pouco a importância da PEC, mais uma vez, e principalmente as expectativas que isso traz para a economia brasileira. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. Ontem foi um dia bem agitado, um jantar aí no qual o presidente tomou todo o cuidado político de reunir os parlamentares, exatamente como uma preparação para a votação de hoje, que é tão importante da PEC 241, que a gente já vem há algum tempo aqui debatendo, esclarecendo dúvidas, enfim, trazendo qual ela é importante para esse momento. Pois é, assim que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tomou posse e anunciou a necessidade de um teto para os gastos, nós estivemos conversando sobre esse teto dos gastos aqui dentro do Ponto Com News e você já sustentava que é fundamental ter um teto, um limite para os gastos. Eu gostaria que você relembrasse ao nosso telespectador a importância disso. Por que isso faz a diferença? Principalmente considerando que nós temos, claro, alguns segmentos que têm uma certa resistência à PEC. Mas na prática, o que ela traz? Na verdade, Ronaldo, só para relembrar aqui em grossos contornos do que a PEC preconiza, ela estabelece um teto para o gasto. Originalmente, pela Constituição, ela é um percentual da arrecadação. Então, ela sempre tem uma obrigatoriedade de aplicação, em especial nos pilares mais sociais, saúde e educação. Ocorre que numa economia em contração, seguida de retração, que é o que aconteceu com o Brasil no governo anterior, não é possível você manter essa mesma diretriz orçamentária porque ela acaba criando dificuldades e gerando um déficit, que é a incapacidade de fazer frente a estes compromissos. Então, a visão clara do Ministério da Fazenda foi uma visão disciplinadora, ou seja, vamos estabelecer que essa conta tem limite e, a partir desse limite, introduzir medidas de eficiência na prestação de serviço público. Não para que falte o dinheiro, não para que falte o recurso, mas para que ele possa ser aplicado de forma a entregar aquilo que a população exige sem uma conta tão elástica como a atual. Existe muita preocupação que a PEC possa trazer problemas com falta de recursos para duas áreas que são estratégicas, saúde e educação. Isso vai ou pode acontecer, Carlos? A mudança que existiu do texto original foi exatamente em postergar a mudança nesses dois pilares fundamentais sociais para 2018, muito mais como uma questão preparatória, Do meu modesto ponto de vista, eu achei muito prudente, porque a máquina pública é o grande trem em movimento, Se você frear, ele traz uma perturbação importante em todos os seus passageiros, que somos nós, Então, essa desaceleração para poder entrar num processo novo, me pareceu uma mudança muito prudente, Mas lembrando que esse modelo da PEC ele é vintenário, dando oportunidades de afrouxar ou de apertar uma vez por governo. Ou seja, não é algo que vai ficar exclusivo aqui para esse meio de mandato que tem aí o presidente Temer. Os demais presidentes vão também ter que lidar com isso. Então, eu acho que isso leva, Ronaldo, a uma reflexão aos gestores públicos para trabalhar a eficiência. Haja vista o próprio ministro, Ricardo Barros, da Saúde, a primeira medida dele foi apresentar uma medida de contenção importante de despesas sem deixar de levar adiante as políticas públicas da pasta dele. Então, se todos tiverem este modelo, essa consciência de gerir bem o recurso público, não vai faltar. O Brasil tem um volume de recursos para essa área absurdo, enorme. O problema é que
da aprovação até a implementação disso em políticas públicas, existe uma distância muito grande. E, infelizmente, eu creio que esse é o grande desafio para todas as pastas. Ou seja, gastar com eficiência, né? Aplicar o recurso que tem com mais eficiência, que é um problema no Brasil, né? No setor público de modo geral. Na verdade, sim, né, Ronaldo? À medida em que você vai capilarizando, ou seja, você aprova o orçamento e vai capilarizando para um país da nossa geografia, você não tem sequer o gestor na ponta devidamente preparado para essa implementação, né? A questão do treinamento, da motivação, do plano de carreira, ou seja, existem questões muito mais fundamentais envolvendo as relações humanas do funcionário público, que é um excelente funcionário, mas que eventualmente tem desmotivação ou uma falta de diretriz apropriada para fazer a prestação de serviço como ele precisa. Nós não podemos generalizar, dizer que tudo é ruim, que tudo não funciona, não é verdade. O nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo, é um sistema extremamente inteligente e bem desenvolvido. O problema é a prestação de serviço e a implementação, porque o sistema é muito interessante. Ou seja, a ideia em si, ela é boa, muito boa. É a universalização da saúde, Ronaldo. Quer dizer, todo mundo tenta, só para você ter uma ideia, eu acho que é importante a gente colocar isso, e por favor, não tomem isso de forma equivocada. Sequer o Obamacare é capaz de ter a abrangência e a eficiência desenhada na origem do Sistema Único de Saúde. Só para você ter uma noção de como esse sistema é bem desenvolvido. Ele tem um planejamento equilibrado de metas, que tende a levar a saúde dos mais simples, dos mais necessitados, e tratar aquilo para que o prestador seja eficiente. O problema é operacionalizar, levar isto para rodar. É como se um engenheiro tivesse feito um lindo projeto e os nossos pedreiros, eletricistas tivessem feito uma implementação de má qualidade. Simplesmente acaba levando a culpa o próprio projeto. É um pouco disso. Eu acho que é criar a eficiência da máquina pública. Eu acho que é aquele que se enfocar nessa direção, não vai faltar recurso, não. Não é a PEC que vai ser responsável por falta de recurso no Brasil. Bem, nós estamos conversando com o comentarista de política econômica aqui do nosso jornal, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, na semana passada a Bolsa fechou muito bem. Nós tivemos uma semana muito positiva para a Bolsa, em vários dias, inclusive operando acima de 60 mil pontos, que é um número muito positivo para o nosso país, tendo em vista o que nós vínhamos tendo aí nessa história recente da economia brasileira, né? E fechamos aí com mais de 60 mil pontos, sexta-feira, inclusive, um bom fechamento. Isso já se deve à perspectiva da PEC 241 ou existem outros elementos no cenário econômico que têm trazido essa movimentação positiva na Bolsa? Existe um conjunto de fatores que acabam influenciando a essa, vamos dizer assim, essa motivação em investir em empresas no Brasil. Em especial, o anúncio da inflação extremamente baixa no mês de setembro, em 0,08, mostrando uma desaceleração que é bastante importante. Porém, o acumulado do ano também, em torno de 5 e alguma coisa, né? Nós não vamos fechar no teto, vamos passar um bocadinho dele. 0,08 é muito baixo, porém é um sintoma recessivo, né? Talvez um pouquinho mais seria apropriado. Mas em especial com o lançamento das perdas de balanço de todos os bancos, a continuidade do que nós falamos da valorização do petróleo cru no mercado internacional, o que leva a nossa Petrobras adiante, a renegociação e venda da dívida da CSN, com uma troca importante de ativos, porque ela também tem um peso específico importante, e o início da exportação da Vale também, com uma nova relação com a China. Então, essas são as blue chips, são as mais importantes do índice Bovespa, e à medida em que elas caminham bem, o índice naturalmente caminha bem. A moeda está bastante estável, o que favorece as exportações das commodities brasileiras, em especial as agrícolas, em torno de 3,2 e persistente nesse ponto. Existem subidas e descidas, e aí eu tomo todo tipo de tirada de sarro via WhatsApp dos colegas. Não, você errou, eu não quero acertar, né? A nossa proposta é simplesmente dar uma direção, mas ele continua estável em 3,2, o que é bom para as nossas exportações.
Além do que o Parente acabou anunciando, como era da nossa expectativa, de que a gasolina no Brasil vai ficar muito alinhada com preços internacionais, independente do crescimento do petróleo cru. Então, essa somatória de fatores criam, sim, condições ideais para que o investidor volte à Bolsa de Valores e ajude a financiar empresas brasileiras. É óbvio que a PEC ela é fundamental. É óbvio que a PEC vai trazer um elemento muito importante que catalisa isso e mais, deve sinalizar na próxima reunião do Copom, e aí podem anotar, como a primeira redução da taxa básica de juros. Você acredita nisso, que pode haver um apontamento para uma primeira redução? Mas uma redução já nessa reunião do Copom ou talvez só uma indicação? O que vinha freando o Copom de tomar essa decisão era a persistência da inflação elevada. Uma vez que você olha no retrovisor do 0,08 e o IPCA 15, que deve fechar essa semana, também com uma direção não muito importante de crescimento, eu diria para você que os elementos necessários à tomada de decisão estão sobre a mesa. Eu acredito sim em pelo menos 0,25. Olha aí, que coisa positiva. Então a Bolsa também deve sofrer impacto, o mercado deve sofrer impacto de modo geral por conta disso nas próximas semanas. Mas ainda voltando a falar especificamente sobre a Bolsa, você citou a questão da gasolina, do Pedro Parentes, que é o atual diretor-geral da Petrobras. Na semana passada, eu recordo que todas as vezes que a Ângela lia aqui para a gente, trazia as informações do mercado financeiro, ela falava, olha, a Bolsa fechou tal em alta e subiu tantos por cento a Petrobras. A Petrobras meio que puxando a Bolsa. Esse é um movimento de ganho considerável na Petrobras e muito também em função desse cenário, enfim, o que traz esses ganhos para a Petrobras? De novo, a Petrobras é uma grande exportadora de óleo cru, né? E o Brasil possui jazidas muito relevantes, né? Principalmente no pré-sal. À medida em que você vai se aproximando pouco a pouco de $50 o barril, que é aquele número mágico que nós conversamos na última oportunidade, você começa a viabilizar de novo o pré-sal atraindo investimentos. Além do que, a forma que o governo está de encarar como desonerar o modelo do pré-sal também atrai investidores, criando condições relevantes. Então, os ativos da Petrobras passam de novo a ficar muito bem posicionados. Mas aí poderiam me perguntar, mas e a dívida? Tanto a dívida quanto os ativos são de longo prazo. Nesse negócio é assim mesmo. À medida em que você cria uma perspectiva positiva de exploração, a dívida vai perdendo importância. Evidentemente, você também precisa ter um modelo de gestão. A Petrobras é uma empresa bastante alavancada, é o que eu falei para vocês. Investir na Petrobras não é ter uma perspectiva, por exemplo, em 17 de dividendos, mas a partir de 18 pode começar a sorrir. Eu tenho dito isso continuamente e tal, e de novo a gente até é ironizado, mas é bom que aqui está gravado e todos verão. Carlos, foi muito boa a conversa contigo, um cenário que faz a gente chegar à conclusão de que aquilo que você vem falando, né, o fundo do poço está logo ali, a gente vai começar a sair dele, né? E sem dúvida, não vai doer na queda, porque tudo que já tinha para machucar, já machucou. É chegar no fundo e olhar onde é que está a luz, para a gente caminhar na direção certa. O Brasil é um país incrível, Ronaldo. Assim, de todos os BRICS, o Brasil é aquele mais bem preparado, inclusive o presidente Michel vai para a reunião dos BRICS, né? Eu acho que é extremamente importante que os BRICS saiam de promessa e se transformem em realidade, em especial para desenvolver mercados conectados, né? Hoje nós temos aqui NAFTA, nós temos a Comunidade Europeia, nós temos o Mercosul. Na prática isso não funciona muito bem, poderia funcionar muito melhor. Eu acredito que se os BRICS enfocarem isso como ponto focal de discussão para poder fazer uma implementação, os benefícios serão superlativos. Mais uma vez, obrigado, Carlos. Obrigado a todos os telespectadores do .com News e vamos torcer para que essa votação seja realmente um sucesso. Esse Carlos Augusto Ferreira conversou com a gente aqui dentro do .com News sobre política econômica e falando a partir da possibilidade da aprovação da PEC 241 nesse início de semana, falando sobre isso e falando também sobre outros aspectos que envolvem bolsa de valores, o dólar, enfim, uma perspectiva bastante positiva para a economia.